Você quer saber se ainda existem vagas de cientista de dados em 2026 e como é que o mercado está sendo transformado com a inteligência artificial? Fica até o final do vídeo porque eu vou reagir de forma prática a algumas vagas na área de dados como um todo, tanto analista, engenheiro de AI e cientista de dados, para que vocês possam dar uma olhada e entender como está o mercado. Também você pode pegar umas dicas de como você pode encontrar um bom trabalho no LinkedIn. Então, existem várias maneiras de você pesquisar vagas no LinkedIn. E não só no LinkedIn, você tem o Glassdoor, você tem o site de vagas e muitos outros, mas eu sempre uso o LinkedIn, eu acho que é mais simplificado. No seu caso, que se você estiver iniciando na área de dados, recomendo que você procure dados paralelos, porque o LinkedIn é a plataforma que provavelmente é mais tem vaga, mas também é mais competitiva. Então, você indo para sites que são secundários, não tão famosos, mas que têm vagas também confiáveis, você pode conseguir se destacar e conseguir uma vaga em uma empresa no nível que você deseja. Mas aqui eu vou só olhar o LinkedIn. Inclusive, eu já separei aqui algumas vagas para vocês verem. Está aqui em cima. Então, tem de engenheiro de IA, analista de dados, cientista de dados, que é um dos focos aqui do canal. E aqui é meu perfil do LinkedIn. Então, eu vou mostrar a vocês primeiro como é que eu faço para achar essas vagas. Eu não vou ficar pesquisando, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou mostrar aqui como é que eu faço para pesquisar vagas de ciência de dados e de analista de dados na área de dados como um todo, aqui pelo LinkedIn. Pesquisar engenheiro de dados, que foi uma vaga que eu não dei uma olhada. Então vai ser a primeira vez que eu estou vendo. Então, escreva engenheiro de dados. Escreva engenheiro de dados, vai aparecer aqui a opção vagas, e eu clique em vagas. E eu geralmente só trabalho com empresa remota, então eu não gosto de trabalhar presencial nem híbrido. Mas se você está iniciando na área, vale a pena você iniciar como híbrido ou como presencial, pelo menos para ganhar a sua primeira experiência no mercado e depois você pode optar só por vagas remotas. Eu posso optar por vagas remotas porque eu já tenho experiência na área. Então eu boto aqui só o filtro de remoto, ele vai aparecer só trabalho remoto. E existe uma técnica aqui que é, muitas empresas colocam, por exemplo, vagas aqui há 5 meses. Aí você tem as vagas aqui que tem um mês, uma semana, 4 dias. Quando você tem vaga há 5 meses ou há mais de 2 meses, é muito difícil ele estar procurando aí um engenheiro de dados ou um engenheiro de algo, o que quer que seja. Por quê? Nesse sentido, às vezes aquela vaga dela está congelada ou ele vai jogando para um banco de talentos específico. Então, para você conseguir achar vagas mais aderentes ao seu perfil e que estejam realmente contratando, você não vai estar só se registrando no banco de vagas, você pode vir no filtro de data de publicação e escolher a última semana. Últimas 24 horas são as primeiras vagas, assim, pode ter vagas relâmpagos, então é bom você ficar de olho. Inclusive, colocar a notificação para chegar no seu e-mail quando for surgindo novas vagas. E aqui, última semana, aí você vai pegar vagas de empresas que às vezes estão querendo contratar de fato, porque uma pessoa saiu da empresa, surgiu uma nova vaga e eles estão precisando contratar, eles lançam logo, eles vão tentar contratar logo para preencher aquela vaga que já precisa de uma pessoa. E o filtro aqui vale dizer que eu coloco Brasil, porque ele vai pela a sua localização, como eu moro em Salvador, estava Salvador antes de eu entrar aqui. Então eu coloquei a localização Brasil. Então só para vocês verem aqui, um engenheiro de dados, aqui remoto. Engenheiro de Machine Learning. Aí teria que ser mais específico aqui, Data Engineer Middle Senior Level. Então aqui é uma vaga de engenheiro de dados. Vamos ver o que as pessoas estão pedindo aí para engenheiro de dados como a primeira vaga da área de dados. Então aqui é a descrição da vaga como um todo. Então ele fala aqui que pode ser presencial se você mora nessa região de Campinas. E aí a parte de engenharia de dados é mais a parte de você trabalhar com a stack e você fazer o processamento de dados, fazer script para
pegar batch de dados, automatizar processos, fazer toda a pipeline de ingestão de dados. Então aqui você tem trabalhar com ferramentas de ingestão de dados, como eu falei, AWS, você tem refinamentos, você tem o codifica a estrutura, gestão de incidentes, então aqui como eu falei, jobs, pipeline, e aqui pelo que eu estou vendo é principalmente você vai trabalhar com a AWS. Só que como eu falei, aqui Cloud AWS, S3, Glue, EC2, banco de dados relacional, capacidade, você tem os diferenciais aqui, mas por que é interessante? A empresa, eu também visitaria a empresa, essa empresa eu conheço, é uma empresa muito boa, CIT, então ela tem uma boa avaliação no Glassdoor, é uma empresa que tem que tem um número de funcionários muito grande, então muito provavelmente você vai precisar, se você estiver entrando na área, tentar empresas menores, principalmente. Aqui é a candidatura simplificada, mas vou mostrar só a vocês que aqui pede AWS, mas nem toda vaga aqui da Radix, vamos ver se ele vai pedir AWS. Você vai se especializar em algo e às vezes você vai ser mais apto para uma vaga do que para outras. Então aqui deixa eu ver o que ele pede. Ele está pedindo aqui banco de dados BigQuery. Então aqui Tableau. Então pelo que eu estou vendo aqui a stack já é Databricks, já é Snowflake. Você já vai pegar Tableau que ali envolve e aqui você vai trabalhar com Big Data. Então você já percebe aqui que você vai pegar uma parte aqui de Google. Então você pode ser especialista em cloud, pode ser especialista em AWS, você pode procurar se especializar em um desses e você vai aplicar para um menor número de vagas, mas a chance de você conseguir vai ser muito maior, porque você não vai ter, você vai conseguir se adaptar melhor a vagas específicas. Aqui ele já pede AWS, Oracle. Não, aqui é ele falando do que você pode esperar. Você tem parcerias estratégicas, PySpark, Big Data AWS também. Então a AWS está sendo muito cotada aqui. Isso há 6 dias, entre muitos outros. Então aqui a maneira que eu procuro, eu vou olhando também, por exemplo, o tamanho da empresa. 5 mil a 10 mil funcionários. Também posso olhar aqui, ó. CIT avaliação Glassdoor. Aí você também pode olhar a avaliação. Claro que no início você vai precisar ser muito menos exigente com isso, mas aqui, por exemplo, 4.1 já é uma avaliação boa. Então você pode ir seguindo desse jeito, olhando a avaliação. No início você não vai poder ser tão criterioso, mas quando você ganha mais experiência na área, você pode escolher melhor aonde você vai trabalhar. Então eu vou passar rapidamente aqui. Cientista de dados, vagas, remoto. E vou colocar as últimas 24 horas, só para vocês verem a quantidade de vagas que tem remoto nas últimas 24 horas. Então, 16 horas, 3 horas, 14 horas, 7 horas. Então, tudo isso aqui de vaga publicada nas últimas horas, ciência de dados. Poderia colocar na lista, poderia colocar vários. Isso é para mostrar também que o mercado ele continua aquecido, só precisa de pessoas profissionais adequadas para trabalhar na área. Mas existe muita empresa precisando de pessoas cientistas de dados, tanto pleno como sênior. Júnior a gente não está vendo mais tanto, mas você pode tentar entrar como pleno e assim sucessivamente. Então você está tendo vaga sim, remota, você tem ainda sendo publicada todo dia. E aí cabe a você realmente se dedicar, porque vaga tem. E para fechar aqui, eu vou só passar rapidamente pelas vagas. São analista de dados pleno, remoto. Então aqui foi publicada há 2 semanas. Aqui é o que espera de um analista de dados pleno. Uma empresa realmente como a Softplan, empresa já ouvi falar a respeito. Então você vai criar dashboards garantindo qualidade, modelagem, transformação e integração de múltipla fonte de dados. Então hoje a parte fácil é a parte de fazer o dashboard. Você tem IA, você pode tentar ali usar um código do Power BI, você pode utilizar um código por trás do Tableau, que aí você utiliza a linguagem M, entre outros, mas você fazer essa conexão das APIs, fazer as junções
entre diferentes bancos de dados, integrar tudo para gerar esse dashboard e pensar no que construir, tendo conhecimento de negócio é o que faz a diferença hoje em dia. Então não é só a entrega pela entrega, é você pensar a nível de negócio, é você ter contexto de negócio, e esse seu conhecimento do negócio especializado, com capacidade de integração, com dashboard é o que vai trazer a diferença. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer modelagem, dashboards, análise exploratória, atuar com clientes, automações, bem assim, analista de dados mesmo padrão. Então, vaga muito bem escrita, parabéns a quem escreveu essa vaga. Uma vaga realmente muito bem descrita. Aqui são as exigências. Então, aqui já fala de IA generativa. Tudo hoje vai ter IA generativa. Até aquilo que não precisa de fato, eles vão colocar. Então, aqui ele está utilizando uma linguagem SQL importante. Power BI, parece que eles usam Power BI. API, automação, KPIs, qualidade traduzida. Experiência com ferramentas de IA generativa aplicada à produtividade. Conhecimento Python em automação, experiência com Data Warehouse, entre outros. E aqui você pode trabalhar em Anywhere Office 100% remoto, plano de saúde, auxílio home office, vários benefícios aqui que você pode ter: participação nos lucros, voucher, kit setup, seguro de vida, day off no aniversário, parcerias. Então, muito boa vaga, com vários auxílios, muito interessante. Você pode pesquisar mais sobre a empresa. Aqui eu vou pegar para você ver também outra analista de dados. Vamos ver outra vaga aqui de Data Analyst. Você vê aqui que já trabalha com SQL, Oracle, mas também mesma coisa de dashboard, insight, precisa de conhecimento avançado em Oracle, SQL, análise de dados, grande volume de dados. Aqui ele já bota alguns diferenciais, como o Power BI. Você ser especialista em a parte de crédito já te dá um diferencial nessa vaga, que interessante, entre outros. E aqui os benefícios, que são muitos, dependendo da empresa, você tem muitos, VA, VR, você tem plano de saúde, você tem Zen Club, você tem benefício de educação. Então, conforme você vai avançando na área, você vai começando a acessar benefícios que às vezes você não teria se você não tivesse atuando na área de dados e ganhando experiência atuando. Aqui eu peguei até uma vaga nova, que é engenharia de IA pleno. Eu nem sabia que tinha engenharia de IA pleno. Para mim, engenheiro de IA por si só, ele já é tecnicamente sênior, porque o engenheiro de IA ele já atua numa interseção mais avançada, mas eu acredito que no futuro vai ter pessoas que trabalham com agentes e com a parte de desenvolvimento, mas não vai ser talvez tão especialista. Mas enfim, vamos ver como o mercado está evoluindo. Então aqui ele já fala, ó, construção de agentes, métrica de auditoria, observabilidade, provavelmente utilizando Langfuse ou Langsmith. Você pode ter aqui agentes de IA, padrões, interações, contribuir para a internalização de componentes críticos, conectar-se com outras iniciativas de IA, garantindo alinhamento técnico, desenvolver MVPs, interessante. Então, aqui ele já pede superior em tecnologia, porque você vai precisar ter um conhecimento mais avançado aqui. Conhecimento de técnicas de prompt engineer, isso aqui é tranquilo, pelo menos para mim, né? Testes AB, muito tranquilo. Arquitetura de sistema distribuído para habilitar e projetar, tranquilo também. Experiência com plataforma e pipeline de machine learning. Experiência com IA, LangChain, LangGraph. Aqui ele não vai utilizar um pacote pronto como o Google AD, que ele parece que vai utilizar o LangChain, você vai implementar mais do zero. Experiência comprovada com desenvolvimento de software em ambiente de alta complexidade. Então aqui já bota a parte de engenharia de software também para desenvolver não só a IA, mas a engenharia também por detrás. Então tem muita coisa aqui de ciência de dados, de prompt engineer, de testes AB, de machine learning, mas ao mesmo tempo bota engenharia de software também, ambientes como cloud, técnica de embed vetorização, noções de prompt e de mitigação de prompt injection. Então, bem a cara de um engenheiro de IA. Isso aqui, por exemplo, mesmo eu faço de olhos fechados atualmente, muito tranquilo. Eu diria que é uma vaga muito bem descrita. É claro que o número de requisitos é muito maior, porque é engenheiro de IA, mas vaga bem escrita.
Aqui eu diria que eles teriam que pagar um pouco mais. Eu não sei quanto eles estão pagando, mas você pode exigir mais, que é uma vaga muito em alta. O hype está bem em alta, então aqui é uma vaga para engenheiro de IA no PagBank. Vale alimentação, plano odontológico, seguro de vida, itens padrão de benefício. Aqui agora vamos para a vaga de cientista de dados sênior de crédito. Então aqui você já vê que, como eu falei, a área ela tem especializações. Se você constar outros vídeos aqui do canal, você vai ver que para você se preparar para a ciência de dados, analista de dados, é bom você focar em uma especialidade e não ficar genérico demais. Então aqui ele já, se você já é cientista de dados, já tem experiência, você já sabe lidar com crédito, já trabalhou com dados bancários, aqui você já tira de letra, você já vai ter um diferencial muito grande. Construir modelos preditivos, desenvolver modelos de propensão a pagamento. Então aqui vai trabalhar muito com machine learning, aqui mensuração, ROI, automação. Então aqui ele já pede muito mais. Até para o BI é que ele coloca, então ele já coloca ali uma coisa de analista de dados, mas também coloca estatística, machine learning, uma vaga bem avançada. Então experiência aqui com IA generativa, aplicada à cobrança. E aqui os milhares de benefícios que você tem. Auxílio home office, previdência privada, muitos outros também. Aqui também, cientista de dados e a generativa, Jeff tem uma empresa muito grande de consultoria. Então aqui ele fala que você precisa trabalhar com dados, explorar, desenvolver algoritmos, conectar soluções. Então, muito provavelmente aqui você vai utilizar muito machine learning, estatística. E aqui, como ele falou, experiências com machine learning, deep learning, com agentes, experiência com IA, entre outros, MLOps, conhecimento de cloud, experiência de gestão em produtos digitais. Então, muito bom a vaga. Como eu falei aqui, a outra já era de crédito e machine learning. E até Power BI. Aqui já está focando mais em IA generativa. E aqui é uma vaga de especialista da Atlântico. Eu não poderia deixar de falar da empresa que eu trabalhei, que foi a Atlântico. Realmente é empresa sensacional, cientista de dados, Python, Java, mais especialista. E é uma vaga muito bem descrita. Fala que aqui pós-graduação, mestrado e doutorado é desejável, realmente eles valorizam isso. Você também, responsabilidade muito bem descrita, aqui já para trabalhar com visão computacional e NLP. Então, já é muito mais voltado para uma área muito específica, que pelo que eu estou vendo é mais de visão computacional. Então, é uma vaga muito bem descrita, é muito requisito, porque é uma vaga de especialista, então é esperado. Se tivesse menos que isso, eu diria que não estava bem descrito. Então, muito bem descrito, inglês avançado. Aqui o que é desejável, olha a quantidade de informação que você precisa. Então, é uma vaga muito bem descrita, mas também muito desafiadora. Você precisa trabalhar com isso há muito tempo, como é esperado de um, de um cientista de dados especialista. Aqui não colocou os benefícios, mas a Atlântico tem um pacote de benefícios muito bom. Então, eles não colocaram aqui, mas é uma vaga que vale muito a pena. Então, gente, aqui continuando, uma vaga de cientista de dados júnior para completar, conforme eu coloquei na thumb, que pede de 1 a 3 anos de experiência relevante em São Paulo, tem que ter experiência na área de saúde, forte skills em Python, então ele Machine Learning Expertise. Então isso aqui é o que estão pedindo para um júnior atualmente. Além de você tem que ter experiência de mercado, você ainda precisa ter uma forte experiência com, com Machine Learning, com Python. E é claro que a gente sabe que tem uma prática de você tem um estado intermediário que é o estagiário, mas um júnior ele não é esperado ter fortes habilidades. Ele precisa ter o conhecimento suficiente para se virar e conseguir fazer as coisas ali com supervisão de um sênior, mas você não espera que a pessoa tenha 3 anos de experiência. Na verdade, me parece algumas vagas que querem uma pessoa pleno, mas querem pagar como um júnior. Não tem aquela ideia de treinamento, de pegar a pessoa e construir na empresa. A minha empresa atualmente tem isso, eles têm essa ideia de pegar um júnior e trazer para a empresa e construir junto esse júnior fazer crescer na empresa. Aqui é um
uma outra vaga também, só para vocês verem, que é da One Você, que aqui também, de 1 a 3 anos de vaga, domina Python, tem curiosidade genuína. Esse aqui até parece mais de júnior mesmo. Ele fala para aprender e crescer junto com o time de sênior. Precisa saber realmente Python, SQL, porque você não é mais trainee, você não está aprendendo as habilidades, você precisa ter esse conhecimento. A questão da experiência é um pouco complicado, mas o em si a parte de crescer está corretíssimo. Eu não vou olhar mais vagas, já olhei muitas. Só para mostrar nas últimas 24 horas, nós temos vagas de junho sendo lançadas. Não tanto quanto algumas outras vagas, mas nós temos nas últimas 24 horas, inclusive remoto também. E na última semana, conforme eu falei, vamos ver aqui se tem muitas vagas de junho sendo publicadas no LinkedIn. Então nós temos, olha, a AVEX híbrido. Como eu falei, você vai achar muito mais vaga de junho híbrido, porque o junho precisa de um acompanhamento maior. Então aqui analista de IA generativa, Lenovo, muita empresa na última semana contratando junho. Então, para você não achar que não tem vaga de junho, agora é claro que é menos, muito mais físico e muito mais competitivo. E aqui você viu a quantidade de vagas que nós temos. Então aqui foi um resumão. Então esse vídeo eu fiz para mostrar que a área de dados não está morta. Também para mostrar que o mercado de 2026 está aquecido, apesar da crise que nós estamos vivendo, pelo menos no momento atual, várias empresas entrando em recuperação judicial, varejo com a taxa de juros alta, sofrendo muito, o macro também mundial, com guerra entre Rússia e Ucrânia, Irã e Estados Unidos, mas mesmo assim, muitas vagas, tanto internacionais quanto nacionais. Então, se dedique para estudar, porque vagas não estão faltando no mercado. E quando a crise melhorar, quando estivermos em uma situação econômica melhor, muito provavelmente vai bombar muito mais. Então, quem estiver preparado é que vai sair na frente. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve aqui no canal. Se quiser conhecer um pouco dos meus cursos, está aqui na descrição do vídeo. Até logo. Tchau, tchau.